Caros amigos, muito boa noite. O ponto de partida para a última entrevista das autárquicas 2021 aos 7 candidatos faz-se a partir de Santa Cruz para toda a região oeste. É o ponto de partida para a entrevista com Sérgio Galvão, do movimento Unidos por Torres Vedras, movimento cívico, que hoje está em entrevista connosco e que ao longo de sensivelmente 1h20 nós vamos estar à conversa com o Sérgio Galvão. De referir que estamos com este belo cenário, que é da Azenha de Santa Cruz, e é a partir daqui que nós vamos dar o tiro de partida para a última entrevista. Lembro que a Rádio Oeste, a RTV ON e a Torres Vedras Antiga propuseram levar a efeito 7 entrevistas e um debate. A 7ª entrevista acontece hoje, o debate vai acontecer no próximo dia 20, no pavilhão principal, na Expo Torres. Quero lembrar que esse debate vai contar com a presença garantida dos 7 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. Vai ser um debate onde se vão esgrimir argumentos no que diz respeito ao ato eleitoral do próximo dia 26, onde cada voto conta para uma eleição ou não. Sérgio, muito boa noite. Boa noite, Pérez. Muito obrigado por teres aceito o convite da Rádio Oeste, da RTV ON e Torres Vedras Antiga para estares aqui, para no fundo falarmos um pouco daquilo que é esta candidatura que surge agora, e este ano, para uma presidência à Câmara, para uma presidência, porque não também pensando na única junta de freguesia que vão concorrer. Boa noite e obrigado, antes de mais. Boa noite também, obrigada, e boa noite também a todos os que estão a ouvir, e obviamente agradecer, porque acho que é importante estes debates, para que as pessoas percebam exatamente quais são as ideias que cada um tem para o Conselho, e depois ajudar todos os torrienses a definirem no dia 26 de setembro qual é que vai ser a sua escolha. Como é que nasceu esta candidatura do Sérgio Galvão, e neste caso, Unidos por Torres Vedras, o movimento cívico, neste caso Unidos por Torres Vedras, o movimento cívico, surgiu na necessidade de fazer mais e melhor. Senti que havia aqui uma oportunidade para que pudéssemos fazer mais e melhor. Falei com algumas pessoas, baseado no seu mérito, na sua credibilidade, na sua competência, que se aproximavam de mim, independentemente dos partidos, independentemente da sua área de intervenção profissional, e pessoas que tivessem apenas uma vontade, que era, ou que será, fazer mais e melhor por Torres Vedras. E sentindo que isso não estava a ser feito, que não estávamos a ter uma gestão municipal e do Conselho que eu achava que devia ser adequada, decidi criar este movimento. Estou muito feliz por as pessoas que tenho ao meu lado, porque foram pessoas que eu convidei e de facto aceitaram na primeira hora, e de facto criámos aqui um programa para o Conselho, um desígnio para o Conselho, em que nos orgulhamos muito do trabalho que fizemos até aqui, e espero que os torrienses, obviamente, no dia 26 de setembro, votem no nosso projeto. Foi um projeto, e podemos começar por aqui, esta candidatura do Sérgio Galvão, por ser o Sérgio Galvão no início disse muita vez que seria um movimento de cidadãos, e mesmo o próprio título da campanha diz que, no fundo, não são um partido, o vosso partido é Torres Vedras. Exatamente. Mas, no fundo, há aqui muitos elementos de outros partidos, não é? Exatamente. Que saíram de outros partidos. O próprio Sérgio saiu do PS, o Luís Cristóvão da CDU, Diogo Guia do PSD. Portanto, são pessoas que obviamente estão ligadas a partidos e obviamente que decidiam e gostam de participar numa vida ativa. Acontece que qualquer um de nós não se identifica, ou não se identificou na altura com o partido que representava. E ainda hoje não me identifico com uma série de princípios e valores. Posso adiantar que, no ano passado, escrevi uma carta ao meu partido, não estando satisfeito com os princípios que o partido estava a levar e da gestão do próprio município, e escrevi uma carta ao partido a pedir para me ouvirem. Porque eu, desde que saí da Câmara e saí da própria gestão do município, nunca mais pertencia a nenhum órgão do partido, era apenas militante na altura. E a resposta que me deu foi que pronto, que estava tudo decidido, que não valia a pena discutirmos mais nada, e foi aí que eu percebi que se um partido, e os partidos são, e continuo a pensar nisso, que são o garante da democracia, se eu sou militante, ou era militante na altura, e não me deram voz, alguma coisa não está bem. Mas não, e aliás... neste caso,
A Conselhia não lhe deu voz porquê? Porque eu sei que escreveu uma carta à Conselhia pedindo para que fossem ouvidos. Qual era a intenção dessa carta? Manifestar o meu desagrado relativamente ao caminho que o PS estava a levar a nível local, e aliás não fui eu apenas, eu filo de forma privada, enviei uma carta ao partido, mas houve outros militantes que o fizeram publicamente, isso foi nas redes sociais, houve uma série de militantes que manifestaram esse desacordo com o ritmo que o partido estava a levar. E eu fiz essa carta porque queria ir discutir isso internamente. Aliás, nunca publiquei essa carta, nunca fiz aso disso, apenas entreguei ao Sr. Presidente da Comissão Política, entreguei-a e pedi para que ele divulgasse junto dos militantes. Sei que não o fez, apenas fez um resumo dessa carta. Depois entreguei a alguns militantes mais próximos. Aliás, tenho essa carta para deixar aqui, para que possas confirmar depois aquilo que eu estou aqui a dizer. Não, eu sei que a carta foi entregue. E nessa carta eu dizia mesmo isso, não me identificava com a gestão que o município estava a levar, que a Câmara Municipal estava a levar, não me identificava com os princípios que o Partido Socialista em Torres Vedras estava a levar, e que queria ter voz e queria poder participar em debate interno. Mas essa carta tinha a intenção de se propor como candidato? Referia lá que deveria haver uma abertura para haver candidatos. E o Sérgio era... Eu não dizia diretamente... Não dizia diretamente que podia ser eu, mas obviamente que, se não aparecesse ninguém, eu estaria disponível para isso. Disputa interna, como é óbvio, não é? Na altura. Sim, mas quando enviou essa carta, falou, por exemplo, com o Carlos Miguel, no sentido de perceber se era legítimo o Sérgio Falei com alguns militantes, o Carlos Miguel sim, também. Sim, falou. Se era legítimo, porque já havia um candidato formado na altura. Vamos falar aqui do nome de Carlos Bernardes, que era o candidato que estava formado. Claro, depois aconteceu o que todos nós sabemos, que acabou por ser Laura Rodrigues. Mas... propunha-se a ser candidato do PS? Internamente eu propunha-me, se não houvesse mais ninguém, porque eu acho que devia haver um momento dentro do partido que devia ser aberto aos militantes para perceber quem é que poderia, obviamente, se candidatar, ou haver possibilidade disso, mas obviamente que sim, então é legítimo que qualquer militante possa pretender ser militante. Aliás, eu nunca fui uma pessoa de ficar calada, porque se não concordava, em vez de ficar em casa e um dia mais tarde ser como um velho do Restelo, começar a dizer bem ou mal disto ou aquilo, e nunca o fiz publicamente, decidi agir e foi o que eu fiz. Não foi aceito? Não foi aceito. Partiu então para a desvinculação do partido? Pediu assim que recebi essa carta, respondi que estava desagradado, obviamente, por não poder participar num debate interno, e depois, mais tarde, pedi a desvinculação do partido, a sair de militante. E então decidiu formar este partido, este movimento cívico, arranjando então a equipa e partindo para as eleições. Exatamente. Todos nós sabemos, e não vamos esconder isto a ninguém, Carlos Miguel foi a pessoa que o levou para a Câmara, na altura, e tinha como ambição um dia poder lançar Sérgio Galvão como Presidente. Sentiu que não lhe estavam a abrir essa porta para chegar a Presidente? Não senti isso. Quando o Carlos Miguel saiu da Câmara Municipal, naturalmente, o Carlos Bernardes era o número 2 e naturalmente o Carlos Bernardes seria o Presidente e obviamente mas que ainda seria... tinha o número 3, que era a Laura Rodrigues, E obviamente que seria isso uma solução natural, nunca pus isso em causa, apenas não me identifiquei com o tipo de gestão e decidi sair, tão só, não mais que isso. Este movimento nasce de um grupo, é um bocado, não sei se será um bocado outra vida da minha parte dizer, de um grupo muito restrito de amigos do Sérgio. Pelo menos fala-se muito que é um grupo um bocado restrito. Como é que isto nasce tudo? Isso não é verdade. Nós neste momento somos uma família, de facto. Mas quando que nascemos, não era assim. A minha relação mais próxima que tinha com todos os que estão, chamemos no Executivo, e o nosso candidato, que é o Jorge Santos, que é o Presidente da Assembleia, tenho uma relação profissional com o Jorge, que é um excelente advogado em Torres Vedras. Mas no Executivo, mais concretamente, o que está na gênese da criação deste movimento, a pessoa que eu conhecia há mais tempo era o Diogo Guia, foi o meu colega de primária. E sempre tive uma grande admiração pelo Diogo, pela sua competência e pela sua capacidade, apesar de ser de partidos diferentes. Ele teve muitos anos em Bruxelas e sempre que nos encontrávamos, falávamos muito de política, coisas que eu não concordava, coisas que discordávamos de muita coisa, mas sempre tivemos uma grande lisura e sempre conversámos muito sobre política, sempre nos entendemos muito em determinadas matérias. E era uma pessoa que eu gostava de ter ao meu lado. Assim como tinha uma grande admiração pelo Luís Cristóvão, apesar de ser da CDU, obviamente, porque lá de ser da CDU, ser do PSD, ou ser de outro partido qualquer... Desvincularam-se todos dos partidos, pediram... E falei com o Luís Cristóvão e disse-lhe: tens as capacidades que eu preciso para pertencer a esta equipa, tens uma área que é nevrálgica, a área da cultura, a área desportiva, tens uma capacidade acima da média e também disse que sim logo. O Diogo disse-me que sim, o Luís também. Depois veio
A Maria Carvalho. A Natalina foi o último. A Natalina, eu gosto muito da Natalina. A Natalina, se calhar, é aquela pessoa que tinha mais proximidade, por ser Presidente de Junta e eu, na altura, vereador. Nunca perdi de vista a Natalina. E, de facto, quando soube que o PS não iria aproveitar, fui falar com a Natalina. Porque, de facto, a Natalina, para além de ser uma excelente profissional, tem um coração de ouro e acho que pessoas, é preciso muitas vezes também gerir com o coração, apesar de termos que ter pensamento, mas o coração manda muito. E a Natalina foi daquelas pessoas que eu falei, que ela olhou para mim, foi pensar, fez o mesmo que eu, procurou aqui alguns conselhos. O PS não ia aproveitar a Natalina? O PS não me convidou para a vereação, por exemplo, não é? Não, portanto... Sim, mas para a Junta? Para a Junta, não, ela já sabia que ela ia sair da Junta, portanto, já sabia que ela ia sair, porque ela, em termos profissionais, não iria continuar na Junta de Freguesia e ia abraçar um novo projeto profissional, portanto, ela não iria continuar na Junta, já sabia disso, obviamente não fiz nenhum convite indelicado. E ao saber disso, obviamente, completei a equipa, que acho que está uma equipa harmoniosa, uma equipa com uma grande capacidade. E digo mais, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com pessoas excepcionais. Na física foi assim e está a ser assim agora. Eu não me importo nada de ser um líder de uma equipa e que a minha equipa tenha valores que sejam, que me possam equiparar ou que sejam melhores que eu. Eu gosto de trabalhar com pessoas ao lado que sejam melhores que eu. Ajudam-me a crescer e, de facto, neste momento, respondendo à pergunta inicial, tenho uma equipa excepcional, muita gente comigo, e esta equipa que se transformou, começou com 6 pessoas, neste momento são 98. E é muito interessante perceber que nós crescemos assim, ou seja, como eu estava a contar, estas 6 pessoas aproximaram-se e depois fomos entre nós, percebendo pessoas que se identificavam com o nosso movimento e que estariam dispostas a dar um passo em frente e a dar a cara para o nosso concelho. E foi tão natural crescermos, que hoje, como digo, somos 98. Tenho um presidente da Assembleia Municipal, que é o Jorge Santos, excepcional. Tenho o Rui Estrela, que é o número 2, que prevejo que seja o líder da bancada, um super empreendedor. Tenho uma candidata à junta, e depois já podemos ir às juntas, que tem uma força da natureza, é uma força da natureza, que é a Dalila, que construiu uma equipa fantástica, e tudo de uma forma desinteressada, portanto, tudo foi surgindo naturalmente, e estamos aqui hoje, obviamente, a quase 8 dias das eleições, a apresentar-nos a votos e com um programa para apresentar. Alguma vez pensou desistir desta candidatura? Nunca, nunca. Não? Então, desde que apresentou a coisa, alguma vez pensou e parou para pensar? Parei para pensar. Não vou continuar. Parei para pensar, mas nunca num pensamento de desistir, mas incrédulo com o que aconteceu. Penso que o dia 3 de maio marcou muito este concelho e, de facto, quando tive essa notícia, mandei parar tudo, obviamente, porque acho que há princípios e há caminhos que nós tomamos que nos fazem pensar depois face a esse trágico acontecimento. E nessa altura parámos, e se calhar parámos mais que aquilo que devíamos ter parado em termos de respeito. Nós parámos praticamente um mês, mas ajudou-nos a refletir e a perceber que era por aqui que nós queríamos ir, porque há desígnios que são grandes. Foi um desígnio que nós nos propusemos, e esse desígnio é Torres Vedras, e nada mais importante que o nosso concelho. E acho que é por aí que nós queremos ir. Em relação a este movimento, falou com o Carlos Miguel? Falei com o Carlos Miguel e falei com mais militantes do país. Pedi-lhe a opinião. Ele apoiou? No... Eu tenho uma relação muito boa com o Carlos Miguel. Pois nós sabemos que o Carlos Miguel é uma voz ativa dentro do Partido Socialista. Agora, o Carlos Miguel é socialista, portanto, o Carlos Miguel nunca iria apoiar um movimento fora do partido. O que é que ele disse? Que era para avançar, para não avançar? Aconselhou-me, disse-me o que ele achava, e eu interiorizei, segui alguns dos conselhos que ele me deu, outros não segui. E avancei, quer dizer, tenho uma boa relação com o Carlos Miguel, mas obviamente que tenho a minha cabeça e sei pensar por mim, e decidi avançar, quer dizer, não estava dependente do aval do Carlos Miguel para avançar ou não. Ouviu muita gente? Ouvi algumas pessoas. Mesmo dentro do Partido Socialista? Dentro do Partido Socialista apenas falei com mais 1 ou 2 pessoas, por quem tenho consideração. Com quem falei mais tempo foi com o Carlos Miguel, não mais que isso. Ele não o aconselhou a avançar? Não me aconselhou a avançar. Não aconselhou. Não. Sérgio, falando agora um pouco daquilo que foi a relação conturbada, que toda a gente sabe, isto não está escondido de ninguém, sentes uma pedra no sapato do PS? Sentes aquela pessoa incómoda no PS? Não,
Não, eu sempre fui verdadeiro com o PS, eu sempre fui militante durante 18 anos, 2013 até 2021. E sempre honrei o Partido Socialista. Eu não deixei de ser socialista para sair de militante. É preciso agora eu não sou nenhum armário em que tenha uma série de gavetas, abro uma gaveta, fecho e abro outra e depois sou uma pessoa diferente. Não deixei de o ser. Deixei de ser sim militante e rego-me por princípios e valores da qual eu não abdico. E dentro do partido sempre trabalhei em prol do partido. Penso que os militantes têm orgulho em mim do trabalho que fiz quando o representei na Câmara Municipal. Agora sei que há muitos militantes que estão zangados comigo porque eu saí e decidi criar este movimento. Sei que sim, acho que sim, mas não me sinto incómodo. Vivemos numa democracia ou não? Este movimento, sabendo, e o Sérgio falou aí, foi vereador, por exemplo, da Câmara Municipal durante muitos anos, com Carlos Miguel. Este movimento poderá retirar alguma fatia de votos ao PS por o facto de ser Sérgio Galvão? Eu penso que sim. Há pessoas, e tenho grandes amigos que eu não diria que são militantes, tenho grandes amigos que são militantes e a amizade está acima de tudo. Há pessoas que me reconhecem valor, mas tenho acima de tudo muitos simpatizantes do Partido Socialista que, penso eu, que estão comigo, que se revêem nos princípios e valores que eu defendo e na minha capacidade de trabalho e que estavam comigo na altura em que eu escrevi a carta e se reviam naquilo que eu escrevi. Porque eu não fui nada ofensivo contra ninguém. E por isso estou convencido que há pessoas que ao votarem vão votar em mim. Quando lançou esta candidatura, algum partido chegou ao pé de si e ofereceu-se para o apoiar? Tive 2 contactos de aproximação, mas eu sempre disse... Rejeitou todos? Eu não rejeitei ninguém, porque se nós somos um movimento cívico não podíamos rejeitar ninguém. O que eu disse foi... Não queria estar associado a nenhum partido. O que eu disse foi que nos podíamos apoiar, sim, e podiam apoiar, não tinha problema nenhum. Agora, fazer parte desse partido, ou numa coligação, estava fora de questão. Por isso, foi isso que eu respondi. Foi mais que um partido? Um partido, uma reunião e um partido que fez essa aproximação. Mais uma conversa de amigos? Mais uma conversa de amigos. Ok, mais uma conversa. Não deu para aí. Porquê que só concorre a uma junta? Isto aqui tem a ver com a tal relação de amizade e de reconhecimento de competência às pessoas. Eu sempre o disse, e neste caminho que fomos, que nós temos excelentes presidentes de junta. Eu acho que por isso é que é uma nova forma de fazer política que nós estamos aqui a fazer. Eu acho que se eu tenho um bom presidente de junta na Silveira, que é o Luís Pedro, que eu considero que é um grande amigo e que tem feito um bom trabalho, e é uma pessoa honesta e séria, porque é que eu hei de estar a arranjar uma equipa com várias pessoas se eu sei que se calhar para aquela freguesia o Luís Pedro é de facto a melhor pessoa, independentemente de ele ser do Partido Socialista, do PSD ou da CDU. Mas não apoia, mas não apoia diretamente. Apoio o Luís Pedro. E disse, e está escrito, sim, diretamente disse que apoio o Luís Pedro. Calma, já lá vamos aos embaixadores. Mas o mesmo se passa, tenho uma grande consideração pelo Zé Manel da Carvoeira e uma grande admiração, um grande autarca. E o mesmo se passa na Ponte Rol. E o Pedro Vaza vai pelo PSD, pela esta coligação que eu vou afirmar. Eu não tenho problema nenhum, por ser um movimento cívico, em dizer que há bons presidentes junto, há bons candidatos e que eu me revejo no trabalho deles. E vou encontrar equipas para ir contra algo que eu acho que está bem. Não me parece. Em relação à cidade, não havia de facto nos candidatos atuais. Não se revia em nenhuma das candidaturas? Não tinha a ver com se rever, não havia candidatos com experiência, ou seja, nenhum deles tinha sido presidente de junta. E então, juntando a Dalila com a sua força de viver e com a sua força da natureza que ela tem, e que decidimos, obviamente, que ela seria uma boa candidata por nós, encontramos alguém também que vai ombrear com os outros candidatos. Agora, todas as outras freguesias tinham candidatos com provas dadas, uns deles que já fizeram parte dos executivos, e eu o que fiz foi analisar essas candidaturas quando elas saíram e perceber se havia aqui algum enquadramento. Fiz uma tentativa numa junta de freguesia, noutra, mas as pessoas com quem eu falei não estavam disponíveis para isso. E, obviamente, não fui atrás de mais ninguém, portanto, só até uma junta de freguesia. Mas falou nos embaixadores, isso é uma coisa... Porque os embaixadores,
pronto, tem dado aí uma exemplo, Luís Pedro na Silveira, tem embaixadores, tem muitos deles, e são uma data deles, são 5 ou 6 embaixadores. Mas deixa-me só já agora, tem embaixadores, na cidade também, tem embaixadores para a cidade também, portanto, nós temos embaixadores para tudo. Portanto, eu vou explicar o conceito do embaixador. É que quando começou a surgir toda esta situação dos embaixadores, eu fui ao dicionário, porque às vezes podia estar aí equivocado. É uma nova forma, isto no fundo é uma nova forma, e então, nós gostaríamos também de perceber. Embaixador, representante máximo de chefe de Estado junto de um outro Estado, vem no dicionário. Mas vem também representante de um domínio, geralmente de âmbito cultural ou humanitário. E vem também emissário, mensageiro. Portanto, isto é o significado de embaixador no dicionário. Portanto, o que nós arranjamos foi pessoas que estão nas freguesias e que estão nas nossas listas na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal que representam a freguesia. Eu, nos 19 primeiros lugares, tenho todas as freguesias representadas na Assembleia Municipal. E mais nenhum partido deve ter isso. Porquê? Porque, obviamente, têm candidatos às juntas, fizeram as suas escolhas e essas pessoas serão que irão a votos. Mas nós temos embaixadores que estão na freguesia. E a Assembleia Municipal, imagino que nós colocamos 10 pessoas, dessas 10, pelo menos, para as minhas contas, 6, 7 freguesias ficam ali representadas e têm voz ativa na Assembleia Municipal, assim como tem na Câmara Municipal o Diogo, que mora na Carvoeira, a Natalina, relacionada com Campelos. Portanto, é isso que eu chamo dos embaixadores, que são pessoas que nos representam. Isto é uma nova forma de fazer política. Pode fazer confusão a muita gente, mas é uma forma tão natural e tão séria como qualquer outra. Portanto, são os nossos embaixadores, são os nossos representantes, e há aqui uma coisa que é importante as pessoas perceberem. O movimento cívico, neste caso os Unidos por Torres Vedras, vieram para ficar. Nós não viemos para fazer eleições no dia 26 de setembro, só. Porque nós, neste momento, já temos os estatutos prontos para uma associação cívica, que, se tudo correr bem, será criada em outubro, e que vamos ter todas as pessoas, e que podem fazer todas as pessoas do nosso Conselho, que queiram fazer parte do movimento cívico, queiram discutir políticas sérias para o nosso Conselho, de uma forma desinteressada e natural, e a associação vai ser independentemente da cor partidária. Portanto, nós estamos cá para ficar, e estes embaixadores vão ser a nossa voz, independentemente de serem eleitos ou não, vão continuar connosco e vamos continuar a trabalhar em prol do nosso Conselho. Portanto, os embaixadores foram criados com este propósito, e não abdico destas escolhas que fiz. Quando apoia, e quando diz que apoia os presidentes de junta, lançando também os embaixadores, será uma forma de depois, no fim, dizer eu também ganhei na junta? Não. Nada disso, eu não vou dizer isso. Eu só me vou candidatar à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e à Junta da Cidade, como já referi, Santa Maria, São Pedro e Matacães. Eu só vou fazer a avaliação dessas 3. Do resto não vou fazer, depois vou dar os parabéns a quem vencer. Então só. Se os apoia, no fundo, pronto. Obviamente que sim. Sempre o fiz. Os embaixadores, para fazer o resto do trabalho. Os embaixadores depois serão os olhos e os braços, são mais vozes ativas naquela freguesia que darão ajuda. Então só. Muito bem. Sérgio Galvão, no que diz respeito a propostas, que é aquilo que também nós estamos aqui para falar hoje, fala-se muito de propostas. Uma das principais propostas que me saltou à vista é uma nova forma de governar. É verdade, António Pérez. Não estava de acordo com a forma antiga de se governar? Eu não estava de acordo com a nova forma de se governar e encontrei esta nova forma, porque às vezes nós saímos desta vida política, tive nessa forma e com muito orgulho e defendia. Agora já sei há 5 anos e vamos aprendendo, ou seja, eu acho que toda a gente que vive uma vida política ou vive na função pública e vive disso, muitas vezes deve sair um bocadinho para tentar perceber outras coisas. Houve muitas coisas que me contaram desde que saí de vereador que nunca me contariam se eu fosse vereador da Câmara Municipal. Houve outras coisas e outros projetos que vi interessantíssimos a nível internacional de própria gestão dos dinheiros públicos e, neste caso, uma nova forma de governação que vi e que me apercebi noutros locais. E isso fez de mim, fez-me ver outra forma de governar. Mas eu, antes disso, António Pérez, gostava de oferecer. Em primeiro lugar, o boletim... Já vi que tenho muitas coisas para oferecer, para receber hoje. O boletim eleitoral, que toda a gente vai receber em casa e que foi lançado a semana passada, que tem as nossas principais propostas para o Conselho. E hoje, com muita honra e orgulho, apresentámos o nosso programa eleitoral, que tem cerca de 200 páginas. Está aqui um trabalho de muita gente, da plataforma que lançámos online, e de um trabalho magnífico que a minha equipa fez e que
se está a haver aqui algum problema técnico. Não é. Pode ser comigo, mas podes continuar. E há aqui o programa foi lançado com cerca de mais de 120 ações, temos ações para 4, 8 e 12 anos, e é uma proposta séria para o nosso Conselho. Adianto já que há uma série de propostas que algumas pessoas pensam que não são execuíveis, mas de facto houve aqui muito trabalho e penso que já lá iremos. E então eu não vou ter tempo, obviamente, de falar nelas todas e sei que isso não vai ser possível. Por isso, António Pérez, oferece-te em primeira mão o nosso programa eleitoral. Muito obrigado. Gostava muito que todos os partidos fizessem o mesmo, para as pessoas poderem comparar. Obviamente que é mais fácil consultar o boletim, estão lá, é tipo jornal, mas para quem quiser aprofundar e quem tiver interesse em perceber quais são as nossas ideias, porque nem todas as ideias estão no boletim, obviamente, daí estão as principais. Aqui estão todas as ideias dos Unidos para o nosso Conselho para os próximos 12 anos. E entrego-te pessoalmente para que as pessoas depois também possam avaliar. Páginas, até às eleições não sei se vou conseguir ler, mas... Para a próxima nova forma de governação, então o que é que nós decidimos fazer? Fala-se muito de tentar próximo das pessoas, só que às vezes é preciso para passar à prática. E então o que é que nós decidimos fazer? Nós vamos estar, o Executivo Municipal, caso tenhamos o privilégio dos torrenses nos dar essa vitória, de estar uma vez, num mês, 2 vezes por mandato, numa freguesia, teremos mês sim, mês não, vamos saltando de freguesias, para que possamos fazer lá 2 reuniões de Câmara, que possamos no princípio do mês ouvir as pessoas, perceber exatamente aquilo que a freguesia precisa e que as pessoas precisam, para que as pessoas nos possam ajudar a governar. E o que é que eu digo com isto de ajudar a governar? Muitas vezes nós políticos decidimos alcatrar aquela estrada, fazer aquele passeio, porque entendemos que deve ser por aí. Mas eu posso ter a maioria das pessoas a dizer que Sérgio Galvão, não é por aí que nós queremos ir. A estrada pode esperar, porque o passeio é muito mais importante para as pessoas idosas e para a escola, para os meninos terem acesso ao Parque Verde. É melhor ir por aí. E eu, com muito orgulho, irei apresentar no fim desse mês, quando lá estivermos, a dizer que, por vontade de todos, e por, obviamente, uma gestão orçamental rigorosa, o caminho é por ali. Nós estivemos lá durante 2 meses com uma equipa técnica antes a fazer levantamentos de dados, para que nós possamos ter uma base de dados forte que nos ajude a decidir, porque muitas vezes o nosso problema na política é que não temos dados para decidir. Vou alcatrar esta estrada, vou alcatrar outra estrada. Então, mas nesta passam 1.500 carros, naquela passam 100. Há aqui alguma questão que não está bem. Esta tem que ter prioridade, porque é por aí que nós devemos ir. E nós precisamos de dados para poder decidir. E é nesse sentido que esta nova forma de governação vem trazer algo de novo, arriscaria a dizer, até a nível nacional. Porque ao optarmos por isto, estamos a dar a voz às pessoas e eu não queria que, dos 83 mil torrienses, não queria que nenhum dissesse que não teve a oportunidade de ser ouvido. Isto para o bem e para o mal, mesmo para dizer a essa pessoa, neste mês que cá estivemos, que opa, não é por aí, nem nos próximos 3 anos, nem nos próximos 4 anos nós vamos conseguir ir chegar, com a maior das frontalidades, porque não é prioritário, porque não é possível fazer. Mas é assim que eu gostaria de governar e gostaria muito de, caso tivéssemos o privilégio de vencer, de implementar este projeto em Torres Vedras. Vai ter, se for Presidente da Câmara, como pensa que vai, não é? Pelo menos vai fazer por isso, até ao dia 26. Eu não vou fazer por isso, eu estou a fazer por isso. Não, está a fazer por isso. Já há muitos meses. Essa retificação. Está a fazer por isso. Vai ter cerca de 70 milhões de euros para gastar. 68 milhões é o orçamento. 68 milhões e, para nós, mais qualquer coisita que lá está. Quais são as prioridades para esse? António Pérez, eu antes de eu ir aí, eu até... por exemplo, estou aqui a ver obras, várias obras... Que não está a ver muitas obras aí, não está a ver muitas obras, mas aquilo que eu vou... Estou aqui a ver umas obras... E são projetos, lá está, projetos a 8, há aqui mais aquisições, no imediato são mais aquisições. Quando se está a olhar para isso, olhar para os cucos, está a olhar para a pedreira... Vai comprar os cupos? Eu não, supostamente será o município, eu não tenho, infelizmente não posso... O Sérgio, se for Presidente... Eu já estive 2 reuniões com a família, sei que eles têm essa vontade de vender, neste momento são 7 herdeiros, que já foram muito mais complicado na altura essa possibilidade. Fizeram-me chegar uma avaliação dos terrenos e tenho a perfeita consciência que é possível chegarmos a um entendimento. Agora, não posso neste momento, obviamente, não tenho legitimidade para criar expectativas nas pessoas, nem, neste caso na família, nem tenho para negociar já diretamente. Não acha estranho que, ao apresentou isto no início da semana, possivelmente acho que foi no sábado ou no domingo que apresentou... Não, os cucos já apresentámos há muito tempo essa ideia. Sim, mas publicamente, nas redes sociais, começou a apresentar esta, principalmente na vossa página. Já há muitos meses. Já? Já há muitos meses que anunciámos. Sim. Mas eu vi isto. Mas não acha estranho Desde a minha que agora, por exemplo, haja uma grande reportagem, não sei se viu, no Jornal Sol,
onde aparecem os donos dos cucos a dizer que os cucos estão à venda. Estranho, oh, António Pérez, estranho é ninguém ter reparado nisso e ninguém ter olhado para aquela pérola que nós temos ali. São 130 hectares, que são quase metade do Central Park de Nova Iorque, e pode ser uma nova centralidade no nosso concelho, que abrange várias freguesias. Mas não acha tem que um vai rio, inflacionar? Ao dizer isto, não, António não Pérez, poderá correr toda a o risco gente- de dizer que vai inflacionar os terrenos? Toda a gente sabe, nada disso, porque já falei com a família e sei perfeitamente qual é que é a vontade e onde é que eles querem, até onde é que eles querem chegar. Nada nós não podemos, quando temos as dinheiros públicos, nós não podemos comprar, seja o que for, acima dos valores da avaliação, temos uma margem muito pequena. Eu nunca poderia comprar os cucos se o valor que a família pedisse fosse muito acima daquilo que é a avaliação, e não tenho essa legitimidade, um empresário sim, agora a Câmara não. Portanto, existe essa possibilidade, existe a possibilidade e a aceitação de podemos, é que aqui é que está a questão de gerir isto a nível orçamental e a nível de compromissos durante vários anos, porque é essa a possibilidade. Eu lembro perfeitamente que a Câmara, em tempo de crise, comprámos o que é hoje o estacionamento de Santiago, ali ao lado da igreja, num tempo de muita dificuldade e de crise, comprámos o estacionamento de Fácil por 1 milhão de euros e que pagámos em 4 anos. E ficou comprometido, e sendo a Câmara uma pessoa de bem, quase que é a garantia quase absoluta que as pessoas receberão dinheiro. E, nessa altura, foram a 4 anos, foi adquirido o estacionamento. Há formas de podermos negociar esta situação. Agora, há algo que me preocupa, tem a ver com aquilo que falou, os 68 milhões de euros do orçamento, que é a pergunta inicial. 250 e qualquer coisa milhões de euros para o mandato. Mas é preciso, esses números têm que ser avaliados de outra forma, nunca podemos Sim, chegar e está dizer sempre dependente. que... Eu preocupo-me quando estive a analisar e quando agora, obviamente, me aproximei para poder fazer uma proposta, obviamente, aceitável e viável para os próximos 12 anos para o município e tentar perceber como é que estavam as contas da Câmara. E, de facto, olhando para... Tenho que ser, sendo rigoroso, tenho que olhar para as contas da Câmara e dizer, de facto, olhando para um balanço e umas resultados, as contas da Câmara estão bem. Mas numa Câmara Municipal ou num organismo público isso só não chega. É preciso analisar também aquilo que é a contabilidade orçamental, em que existem compromissos e cabimentos, e se isso já está escutado, se não está, que compromissos é que vão assumir para os próximos anos e que podem comprometer essa gestão. E quando olho para um orçamento da Receita que tem pelo menos mais de 8 milhões de euros de empréstimos, começo a ficar preocupado, porque em 68 milhões que aqui foram referidos, 8 milhões de euros foi empréstimos, e quando olho depois para cada rubrica e vejo ali uma escola, faz sentido, mas quando olho mais de 1 milhão de euros para requalificação de vias, mais 1 milhão e 500 mil euros para Alcatrão, neste caso, e vejo ali empréstimos para fazer isto, começo a ficar preocupado e começo a pôr em causa, de facto, uma gestão rigorosa da autarquia. Vi muitos empréstimos que não me deixaram nada agradado. E quando olho para uma informação que foi feita e que foi levada à Assembleia Municipal, no caso, penso eu, não me quero enganar, mas penso que foi uma informação que foi feita com base no empréstimo para a Escola da Silveira, em que é feita toda a avaliação financeira e que no fim diz que a Câmara só pode contrair empréstimo até um montante de 3,8 milhões de euros, eu começo a ficar preocupado, porque é o futuro que fica comprometido. Mas no seu tempo, como vereador, também acontecia isso. Empréstimos? Não. Nós sempre tivemos uma boa capacidade de endividamento e a Câmara neste momento tem os limites de endividamento estão bem. São coisas diferentes. Nós sempre tivemos uma boa capacidade, nunca recorremos aos empréstimos de uma forma indiscriminada. E agora estou a ver que as coisas... Mas isso, nos últimos 5 anos, eu estou a vamos falar... utilizar, saiu fora do carril? Eu estou a falar no que estou a ver agora, com a informação deste ano. Se é verdade que são 3,8 milhões de euros apenas que eu posso contrair empréstimos para o futuro, é preocupante, que eu nunca devo, isso é um princípio de uma boa gestão, eu nunca devo condicionar investimentos, porque vamos imaginar que aparece um grande investimento ótimo para o Concelho, em que aparece aqui um financiamento de 10, 15 milhões de euros, em que eu posso ter que pôr fundos próprios e que possa ter aqui uma possibilidade de contrair empréstimos, se eu não puder fazer... não tem capacidade de endividamento. Não é capacidade de endividamento, é porque não tem capacidade de contrair empréstimos, é complicado, não é? Portanto, temos que ter isto em causa. Daí, eu, assim que vi isto, dizer, e respondendo à pergunta do empréstimo, que obras é que teria de urgentes, irei de imediato fazer uma auditoria às contas no último mandato, para perceber qual é o grau de compromisso que existente para os próximos anos e para perceber o que é que foi feito nestes últimos anos. Disse que também quer contas mais claras. Não são claras as contas da Câmara?
Eu não disse que queria contas mais claras, eu disse que queria mais transparência. E falo por mim, eu não disse que a Câmara... Atenção, são coisas diferentes. São coisas diferentes. O que eu disse é que gostaria de ter uma gestão mais transparente. E quando eu falo nisto gostaria, e lá está, isto faz bem nós sairmos, para absorvermos novas ideias. O que eu gostaria era de, por exemplo, terminado um carnaval e que assim que as contas fossem encerradas, fossem publicadas no site, não estivéssemos à espera dos documentos provisionais e das prestações de contas para poder apresentar à população o valor, ou as receitas e as despesas. Eu gostaria, assim que terminasse determinado evento, assim que determinado concurso fosse lançado, que para além de estar na base do governo, da plataforma que toda a gente pode consultar, que fôssemos nós, Câmara Municipal, a publicar tudo de uma forma transparente. Mas quando falem em contas, falem tudo o que seja necessário. Eu gostaria de criar uma unidade de transparência e de boas práticas dentro da Câmara Municipal, algo que já vi noutros países e que acho que seria uma grande mais-valia para o município. E assim evitava-se muitas coisas, muitas coisinhas, desconfianças que vão acontecendo ao longo de vários mandatos e de pessoas, se formos transparentes nesta forma de trabalhar. Quando viu que a Câmara tinha sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, o que é que pensou? Eu, no meu tempo, a Polícia Judiciária fui várias vezes à Câmara Municipal. Portanto, de uma forma a falar com o Presidente da Câmara e a pedir vários processos, porque é normal haver queixas. E então, quando há queixas, a Polícia Judiciária vai tentar averiguar. Quando há denúncias. E há uma denúncia. A lógica não vão a todas, mas bom. Da forma como esta foi feita, é que já foi um pouco diferente daquilo que é o normal. Mas vamos aguardar. Eu não pensei nada, vi e percebi de algumas pessoas, obviamente, que foram investigadas, de alguns processos, mas vamos aguardar por resultado. A Laura Rodrigues, na entrevista que deu à Rádio Oeste, disse que eram processos relativos a 2016, 2019 e 2020. Vários processos. Em 2016 o Sérgio ainda lá estava. Não, eu saí em 2016. Mas houve buscas, mas não foi... Não sei, não lhe perguntaram nada. Não perguntaram nada, portanto, obviamente que esclareceria com todo o gosto se houvesse alguma coisa... Pronto, mas era recorrente... Eu saí em setembro de 2016, portanto não sei o que Sim, mas pronto... Mas mesmo que fosse relacionado com outros anos para trás, da minha gestão, estou perfeitamente tranquilo. Quando nós somos políticos e nunca vamos contra um parecer técnico, isso dá-nos uma tranquilidade enorme. Eu, certamente, durante a minha vida, eu assinei muita coisa, muitos dossiês e muitas pastas com maior das tranquilidades por confiança que tinha nos técnicos. E um técnico pode se enganar. Agora, o grave é quando nós, políticos, queremos contrariar parceiros técnicos, queremos ir contra informações que temos, e aí sim, aí é que é, por isso daí a transparência. Agora, quando nós nunca vamos com um parceiro técnico, nós falamos com os técnicos e eles aconselham-nos, e nós damos parceiros nesse sentido, estou perfeitamente tranquilo. E nesse sentido, felizmente, a Câmara tem bons dirigentes e bons técnicos. Mas não foi falado, ninguém falou consigo, ninguém procurou saber nada relativo a isso. Mas pronto, era só para tentarmos esclarecer. Pronto, estávamos aqui a falar das prioridades. Das grandes prioridades, daquilo que é... Fomos andando na conversa e tentar perceber quais eram as grandes prioridades. A governação é uma delas. Mas temos aqui, nós vamos para os temas que são... Por exemplo, vamos já saltar para a educação. A educação é, com certeza, uma das prioridades deste movimento. A educação, claro que sim. A educação, nós temos várias prioridades. A saúde é uma delas. Sim, e a saúde não está tão nas mãos da Câmara, mas a Câmara pode ser mais ativa nesse desígnio. Mas a educação, sim. A educação, eu penso que aí há uma estratégia natural de construir centros educativos e criar mais condições para as crianças nas freguesias. E porquê? Já foi do meu tempo e a Carta Educativa por aí o apontava, e aliás até veio antes do meu tempo, que já fui corrigido nessa matéria, e bem, veio do tempo do Dr. Jacinto Leandro, desde a Carta Educativa, que de facto a prioridade foi para que as escolas, os centros educativos fossem construídos nas freguesias, melhores condições para as crianças, com quadros interativos, com excelentes condições. E visitei muitas delas e estão de facto em excelentes condições, e os funcionários têm feito um excelente trabalho na sua manutenção. Há escolas que eu entrei agora, cheguei a estar nas suas inaugurações, e elas têm ali, mantêm-se com um nível muito bom. Mas a estratégia de começar a fazer escolas nas freguesias é uma boa estratégia, porque muitas vezes há pais que procuram colocar os seus filhos onde existem... a cidade, não é? A cidade já teve algumas escolas que foram recuperadas, mas não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. E há prioridades e tem que ser definidas prioridades. Temos ali a escola do avião, que é um problema, que tem que ser resolvido rapidamente.
Mas percebo a estratégia de fazer nas freguesias, porque se vamos fazer escolas novas na cidade, muitas das pessoas que estão na cidade, que estão nas aldeias, começam a trazer os seus filhos para a escola assim que seja possível. E depois já não há retorno, e as escolas começam a ficar vazias, e vai contribuir ainda mais para a desertificação. Portanto, eu acho que essa é uma boa estratégia de começar as escolas, e vão ser inauguradas, penso eu, mais 2 agora, este ano. Foi agora a de Pena Firme, do Torcifal. Portanto, estou de acordo com essa estratégia, não estou contra e acho que deve ser por aí o caminho. Agora, não há dinheiro para todas, eu também percebo, e tem que se definir prioridades e tem que se explicar às pessoas o porquê de serem estas as prioritárias. E qual é a principal prioridade vossa neste movimento para a educação? É construir mais escolas? Não é construir mais escolas. Neste momento agora temos que dar apoio à escola do Ramalhal e da Silveira, que são 2 escolas que estão já. Sim, porque há projetos que estão em... Agora, na educação há que mudar um pouco. Nós temos aqui bons exemplos nos Campelos, que é a escola 4G intergeracional. A parte esta vivência das crianças com os mais... com os séniores, diria eu, com experiências mais antigas, faz-nos pensar que, de facto, as próprias crianças que estão, que têm o sistema, ou seja, aquilo que está definido para a sua educação, o próprio programa, que devam ir mais longe. E nós temos no nosso programa, de facto, estratégias para de facto, que as crianças possam conviver numa escola intergeracional e que possam conviver com pessoas de mais idade, para que se possam recuperar um pouco aquilo que é o gosto pelas profissões antigas. Nós também temos a ambição, ainda dentro da parte da educação e da formação, de capacitar pessoas, porque nós estamos neste momento a correr um risco muito sério de abandono daquelas profissões mais antigas, de canalizador, carpinteiro e uma série de outras coisas que estão com cada vez de um padreiro, que estão com mais dificuldade. E queremos também fazer uma escola, proporcionar, e já falamos com o Centro de Apoio ao Empresário, de criar aqui uma escola para que se pudesse, não temos que construir obrigatoriamente uma escola, mas fazer uma escola em que se pudessem ressuscitar essas profissões para que depois, a nível profissional, as crianças, quando chegassem ao 11º e 12º ano, pudessem optar, em termos profissionais, por essas profissões e pudessem aprender, porque hoje em dia um bom padreiro, um bom canalizador... Bom agricultor, porque nós somos uma região de... Ganha muito dinheiro. E é preciso também, nas escolas, ser mais interventivos, porque as escolas estão com muitas dificuldades a nível operacional, quando se fala a nível de, vamos imaginar, telefones, trabalhos rápidos que são precisos e urgentes, há uma resposta muito difícil. E é preciso que as escolas tenham todas telefones, internet, para que os alunos possam ter uma boa educação, pelo menos a internet. E há muitas que não a têm. E é preciso criar aqui uma task force, uma equipa operacional que dê resposta rapidamente a essa escola. E depois formar, porque também das reuniões que tive com alguns diretores de agrupamento, formar os auxiliares e as pessoas que dão muito apoio aos professores, porque as crianças também passam muito tempo no recreio, cá fora, e é preciso essas pessoas também estarem capacitadas para poder auxiliar essas pessoas. É um bocadinho isto que me foi transmitido, que podíamos aqui alterar um pouco o paradigma para que as crianças também pudessem ter outros horizontes, também pensassem um pouco no empreendedorismo e poderem ser empreendedoras, mas acima de tudo também terem aqui horizontes abertos para outras profissões. E acho que aqui, como me disseste bem, relativamente ao mundo agrícola e ao mundo rural, é também uma profissão que faz todo o sentido na nossa região. E quanto à saúde, há propostas concretas para a saúde? Nós estamos a viver uma pandemia que veio agravar o nosso sistema de saúde, os nossos hospitais. Mas são as propostas concretas. O nosso hospital. O hospital, sim, temos um princípio, temos um problema muito grande. Não são as pessoas que lá estão, mas sim o próprio edifício. E nós temos que rapidamente decidir. No meu caso, e no caso dos Unidos, nós defendemos uma intervenção rápida, assim, se nós vencermos, na Oeste de Cimo, na definição do local. Sei que foi lançado, mais ou menos, ou está a ser lançado um concurso para a localização do hospital. Já andamos nisto há 20 anos. Andamos nisto há muitos anos. Mas se calhar há 30 anos, foi definido, em determinado local, mais precisamente Olho Polido, que era o local mais central do Oeste, para que fosse lá colocado o aterro sanitário. Ou seja, era um local em que todos os carros do lixo, ou seja, as contas foram feitas, e obviamente o estudo deve ter sido bem feito, na altura, que era onde se gastava menos para os 12 municípios do Oeste lá irem colocar os resíduos sólidos urbanos. Então eu pergunto, se esse estudo foi feito há dezenas de anos, eu que eu saiba, não houve nenhum terremoto, ou seja, o nosso território está igual, não houve nenhuma deslocação.
Se essa é a centralidade, se é ali no Olho Polido, freguesia de Capelos e Outeiro da Cabeça, se é nesse local, que é o local central do Oeste, então, porque é que o hospital não pode ser lá? Junto ao nó da A8? E tem que obrigatoriamente ser junto ao nó da A8, que é a autoestrada que atravessa o Oeste. Mas porquê que não será lá? Se já está feito isso, vamos perder mais 2 anos a estudar? Não era vereador, mais teve alguma 3 vez anos envolvido em conversas dessas? Nunca tive representação da Oeste de participação, nunca tive isto, mas na altura também já defendia. O que é que comunicava, por exemplo, o Presidente? Teve com 2 Presidentes? O que é que eles comunicavam? Eu penso que o pensamento da Câmara também... uma grande discussão, não era? Havia discussão entre Caldas e Torres Vedras, porque falava-se, chegou-se a ter até terrenos junto à rotunda da autoestrada, ali na zona de Cateficas, se não estou em erro, para o novo hospital, e depois andamos sempre nem em guerra de conselhos, não é? Agora, eu não me chatei a nada. Sendo daquela centralidade, ser mais 5 km para a esquerda ou mais 5 km para a direita, andamos há dezenas de anos a discutir isto, e quando o local tem que ser ali. Agora, se é ali, se apanha metade de Torres e metade do Cadaval, ou Bom Barral, isso é preocupante para a saúde das pessoas. Então isto não tem que estar a decisão tomada. Se ela tivesse tomada, já tínhamos projeto, e se calhar com esta tal bazuca que aí vem, que resultou, infelizmente, de problemas de saúde, neste caso relacionado com a pandemia, se calhar hoje tínhamos dinheiro para construir o hospital. E já não vamos ter. Então, mas andamos a perder mais tempo? Aquilo como foi dito na reunião que tive com a direção do centro hospitalar, é que o nosso hospital não aguenta mais 10 anos. Não aguenta, está para as costuras. É incrível, dizem que é incrível a forma como alguns profissionais trabalham. E nós, aqui aí sim, aí já está um investimento prioritário, Hospital do Barro, reservar uma ala para que alguns serviços do hospital possam ser descentralizados, nomeadamente serviços de logística. Mas o Hospital Torres, por exemplo, não é só da Misericórdia, tem uma parte que é... Exatamente, mas precisa de obras urgentemente e precisa que parte dos serviços sejam descentralizados e que nós temos, neste momento, o maior edifício público no nosso concelho, que é o Hospital do Barro, e que é a nossa Câmara Municipal. Eu sei que há um protocolo com a Faculdade de Medicina para um cluster da saúde. Plenamente de acordo e validarei essa opção, caso, obviamente, os Unidos avançam estas eleições. Mas temos que ter atenção que ele é enorme. E se é necessário auxiliar o nosso hospital, nós temos que auxiliar. E temos que ir nessa linha de frente. E aí sim, uma obra prioritária, avançar com uma recuperação de parte ou uma ala da parte do Hospital do Barro, para que uma série de serviços do nosso hospital possam sair para lá, para que possamos trabalhar mais à vontade e fazer pequenas obras de recuperação para que consigamos aguentar até haver um novo hospital. Agora, o novo hospital é essencial. E como é que resolve o problema dos médicos, dos enfermeiros e, por exemplo, das unidades de saúde familiar do nosso concelho? Eu não tenho o dom de resolver o problema dos médicos e dos unidades de saúde familiar. Fazer, se for presidente. Agora sei qual é o caminho que devo seguir. Eu sei que não está dependente da Câmara. Eu sou apologista, mas a Câmara pode atuar e ser mais interventiva. Na minha opinião, nós temos que caminhar para unidades de saúde familiar. Nós temos centros de saúde em quase todas as freguesias e precisamos, obviamente, de fazer algumas pequenas obras para que existam mais condições. Mas estamos a falar de centros de saúde e as pessoas têm que pensar nisto. De centros de saúde com um médico. Se esse médico adoece ou vai embora ou tem algum problema, ficamos sem médico. E tem sido dificílimo conseguir, pelo que sei da parte da Administração Central, tem sido muito difícil conseguir encontrar médicos. Por isso nós temos de caminhar rapidamente para unidades de saúde familiar idênticas àquelas que existem em Torres Vedras, nas unidades de saúde familiar de Torres Vedras. 10 mil utentes, 12 mil utentes no máximo, e uma equipa de médicos, 5, 6 médicos, para terem mais valências. E tem que ser por aí, porque os próprios médicos não vêm, porque depois é para um lugar, para um centro de, neste caso, para um centro de saúde, e que não há trabalho em equipa, os médicos gostam de entre eles trocar opiniões, depois não têm condições, e havendo uma equipa de médicos que faça a gestão de um centro de saúde, de uma unidade de saúde familiar, será muito mais fácil conseguir captar médicos para vir para cá. Agora, dizem-me bem, foram criadas a unidade de saúde familiar no caso da Ventosa e continua sem médicos. É uma realidade e é dramática essa situação. Aqui a Câmara pode ajudar. Eu entenderia que deveríamos criar um fundo de apoio para que pudéssemos complementar onde houvessem esses concursos e pudéssemos ajudar, nomeadamente se os médicos tivessem filhos e pudéssemos auxiliar na colocação dos filhos em creche, ou podemos subsidiar parte de um arrendamento que o médico pudesse vir para cá. Porquê? Porque isto é uma situação de saúde e é urgente. Mas esses médicos também teriam que ficar com um vínculo a nós e que durante 4, 5 anos não podiam sair daqui, se não teriam de devolver todos estes apoios que a Câmara eventualmente pudesse dar. E adiante isto porquê?
porque eu tenho a perfeita consciência que o médico, no seu início de carreira, na parte dos concursos que está a ser lançado, tem um vencimento de 1.000 euros líquidos, 1.200 euros, 1.100 euros. Se eu tiver que alugar uma casa, que gasto 400, 500 euros por mês, que motivação é que eu, médico, que estou fora do Conselho de Obreiros, tenho para vir para cá? Não tenho. Ou tenho, de facto, uma boa equipa e boas condições de estrutura e tenho aqui estes apoios, e aí sim posso ir questionar vir para cá. Se não, vamos continuar assim. E vai criar Temos previsto, e já está no nosso programa, de facto, um fundo de apoio, um pequeno regulamento que possa dar um apoio, tem que ser concertado, obviamente, com a equipa da administração da parte de saúde, obviamente, mas temos previsto esse apoio na nossa candidatura. Vamos mudar aqui um bocadinho agora do tema, vamos deixar a saúde para trás. Promo Torres. Promo Torres, Sérgio, foi... Deixar a saúde para trás nunca, esperemos. Deixar a saúde, já falamos um bocado da saúde, senão são tantos temas que nós depois não conseguimos chegar a grande parte deles. A Promo Torres, o Sérgio já pertenceu ao Conselho de Administração, Promo Torres. A Promo Torres continua a gerar prejuízos, já no seu tempo também gerava, não é? Prejuízo? Não? Não. Só agora é que começou? A Promo Torres teve resultados negativos durante estes últimos 2 anos. Os outros anos não teve. Então, viu mal. Então, pode haver pontualmente um resultado ou outro. Sim. Ou seja, vamos por partes. Já gera há muitos anos resultados positivos. Há muitos anos resultados positivos. Em 1997 é quando a Promo Torres é criada. Eu não estava na Câmara. Por acaso, um dos primeiros trabalhos que fiz, quando entrei para a Câmara em 98, que fui dar apoio ao Dr. Natal Marques, que tinha sido eleito na altura, foi fazer uma avaliação da Promo Torres, que era uma empresa municipal, tinha sido criada há pouco tempo, e que tinha sido criada para Promo Torres promover Torres Vedras, com eventos e uma série de outras situações, e para agilizar alguns procedimentos, porque a legislação era um pouco diferente para uma Câmara Municipal e para uma empresa municipal, que permitia que os limites fossem um pouco superiores, embora tivéssemos, obviamente, de cumprir uma série de regras e bem da despesa pública. E a Promo Torres, nessa altura, não tinha nenhum funcionário. Portanto, a Promo Torres, nessa altura, tinha um Conselho de Administração, em que era o Presidente da Câmara e 2 vereadores que faziam parte dessa administração. E foi o que eu disse, portanto, era uma empresa que, sem funcionários, nunca iria ter uma vida útil, muito grande. E em 2004 a Câmara decidiu, ainda eu não era vereador, e foi aí que comecei e passei para o Conselho de Administração, decidiu avançar com um Conselho de Administração diferente, sem ser político, apenas com um vereador como Presidente do Conselho de Administração e depois 2 técnicos, que era eu e o Rodrigo Ramalho, que começámos a Promo Torres e começámos aí sim a contratar pessoas e a começar a fazer a gestão de outra forma. E a Promo Torres nasce aí, em 2004, se não estou a erro, nasce desta forma que estou a dizer, começa a ser mais profissional. E sim, dedicado aos eventos e fomos crescendo, e tínhamos protocolos com a Câmara, lá está, para gerir esses eventos. E aí, nessa altura, sim, ao princípio, bastava, infelizmente, termos uma terça-feira negra de Carnaval, em que chovesse, ou um domingo em que as receitas eram boas, só o protocolo que a Câmara dava, e mais os apoios que nós tínhamos e as entradas, não chegava e tinha prejuízo. E o Carnaval tinha uma grande influência na Promo Torres. A partir de determinada altura, nós começámos a gerir a Promo Torres e a ter, de facto, os parquímetros, a verba do estacionamento, e a partir daí a Promo Torres começa, de facto, a ter aqui algumas receitas próprias que permitiram, inclusive, começar a reduzir a despesa, os protocolos com a Câmara Municipal. Eu lembro perfeitamente no início, o protocolo com o Carnaval era cerca de 200 mil euros e reduzimos para 100 mil euros, porque começámos a ter receitas e foi por aí que nós seguimos. Portanto, a Promo Torres, nos anos seguintes, teve sempre resultado positivo. Agora, admito perfeitamente que em 2020 a Promo Torres possa ter dado resultado negativo. Isso é compreensível. Mas em 2019 não. Não faz qualquer sentido. Considera que é uma má gestão? Considero que não houve o cuidado, eu não tenho conhecimento de causa, nem estive lá, mas sabendo eu como funciona a Promo Torres, sabendo eu as receitas que podem gerar e sabendo eu o cuidado que se deve ter na gestão de dinheiros públicos, eu acho que em 2019 a Promo Torres não teria que dar lucro, não houve razão nenhuma apresentada para dar prejuízo. Ouvi falar de investimentos, mas o investimento é amortizável. Eu só investi 100 mil euros e a amortização for 25%, só 25% é que entrou como custo, portanto o resto isso será para os próximos anos. Portanto, o investimento não é a causa.
Admito que tenha sido outras coisas, não sei o quê, mas se tiver o privilégio de vencer, como digo, irei saber. Diz sempre se tiver o privilégio Sim. de vencer. Sim, digo sempre. Porque é que os outros candidatos dizem todos, eu vou vencer. O Sérgio diz Eu também acho que o sentimento que eu tenho neste momento e dados que me foram fornecidos há pouco tempo e o sentimento que eu estou a ter neste Conselho e nas visitas que tenho feito, tem uma sondagem? Já estou na estrada, irei ter uma sondagem, devo ter na segunda-feira, faz parte da minha e de uma forma transparente, faz parte está nos meus custos de campanha, um estudo de opinião e está lá uma sondagem que está a ser realizada agora e eu penso que na segunda-feira já terei resultados, mas já vi outras sondagens, pelo menos fizeram-me chegar, e de facto os Unidos estão muito bem posicionados, ao contrário do que muita gente diz, e estamos ali num limiar muito próximo, e por isso é que eu digo que se tiver o privilégio de vencer, se as pessoas acreditarem em nós, podemos, obviamente, acreditar que é possível vencer. Aliás, depois do que vi, de tudo o que foi apresentado, aquilo que nós apresentámos hoje, aqui, este plano estratégico, eu gostava que as pessoas fossem ver, já está no nosso site, e gostava que as pessoas o fossem ver, porque de facto há aqui um trabalho de muita gente de horas, que, avaliando a capacidade que nós temos, eu, de liderança, e a minha equipa, a competência que ela tem, aliado aos projetos que estamos a apresentar e à credibilidade de cada um deles, acho que as pessoas devem fazer essa avaliação, de todos os candidatos, de todas as equipas, e depois dos projetos e das propostas que eles apresentam. Daí eu dizia sempre que é um privilégio, porque se eu concorri e se me meti nisto, será um privilégio se os torrenses me escolherem, como é óbvio. Falou aí nos custos da sua campanha. Já agora, eu pergunto a todos os candidatos, quanto é que custa uma campanha, por exemplo, como a campanha dos Unidos? Nos meus tempos áureos, há uns anos atrás, nos tempos áureos do Partido Socialista, estamos a falar de 150 mil euros. Não sei quanto é que foi a campanha do PS, já me disseram que era muito mais reduzida. A sua campanha vai custar 150 mil euros? A minha não, eu estou a dizer os tempos áureos. Quanto é que custa uma campanha? Uma campanha com uma força enorme. Quanto é que custa a sua? A minha, 80 mil euros. É o que está definido, com a parte de que conseguir angariar de particulares e da subvenção estatal, como sabes, tem a ver com a porcentagem de votos que iremos receber. Sim, houve muita participação de particulares? Sim. Já para dizer, nós os seis do Executivo, obviamente que assim que abraçámos o projeto, fizemos as nossas continhas e foram os primeiros a avançar, obviamente, a subscrever. E depois há alguns empresários que a nível individual e particular também tiveram muito gosto em dar o contributo e outras pessoas que se aproximaram de nós. Tenho uma outra história curiosa que não vou contar, muito interessante, que quando souberam que nós íamos avançar, quiseram, eu também gostava de ajudar, mas como sabem, isto é tudo transparente, tem que ser transferência bancária por um cheque, eu tenho que passar recibo, portanto isso tudo depois saberá, portanto, perfeitamente tranquilo. Portanto, 80 mil euros é aquilo que vai gastar nesta campanha eleitoral? Eu direi que já gastei, porque falta uma semana, portanto... Praticamente está tudo gasto, não é? Já não há muito Falta mais agora para pagar gastar. E depois esperar que venha a parte da subvenção para concluir. Para concluir o financiamento. Vamos voltar aqui um bocadinho aos temas que são estruturantes para a cidade e para o Concelho de Torres Vedras. A parte de mobilidade... É um drama. É um drama? É um drama neste momento. Eu sei que tem sido feito um esforço para... Há várias vertentes da mobilidade. Tem sido feito um esforço em relação aos passeios para que pessoas portadoras de deficiência consigam circular bem para o nosso Concelho e isso tem sido feito um esforço, mas quando nós vamos para as aldeias percebemos que há passeios que não estão construídos e que deviam ter sido feitos, mas acima de tudo aquilo que eu ouvi mais nesta campanha tem a ver com os transportes públicos, ou seja, há uma grande fatia das pessoas que está descontente pelos transportes públicos. E reconheço que se é um desígnio da Câmara em ter feito ciclovias para que as pessoas não tragam carros para a cidade, se não tivermos uma boa rede de transportes públicos, obviamente que as pessoas vão voltar a vir de carro na mesma para a cidade. Se os transportes públicos não conseguirem chegar a horas aos locais, os pais vão ter que na mesma trazer os filhos de carros para a cidade. Se nós não tivermos zonas pedonais que possam fazer com que Torres Vedras fique ligado, por exemplo, à Paúl e aquela toda a zona ali com passeios para que as pessoas possam circular, porque temos visto muita gente a passar ou no meio da estrada, tornando-se perigosa essa circulação. Portanto, vejo que há aqui muito a fazer ainda, nomeadamente a nível de transportes públicos. Há pessoas lá no interior profundo em que quase que não acontece nada. A única coisa que pediam
foi arranjo de forma da caminhonete vir aqui para nós, pelo menos, termos um dia que a caminhonete cá venha e um dia que nos venha cá pôr. Os tutos são um problema? Os tutos são um problema, então? Os tutos. Os tutos, mas estamos a falar agora mais de cidade. Muitas vezes não cumprem, mas não são um problema, obviamente que não. Eu estou de acordo. Agora, tem que ser mais estruturado, pode abranger um pouco de mais áreas, mas estou a falar também das caminhonetas. Há quem defenda que deveria, no centro da cidade, ser gratuito para que houvesse uma maior disponibilidade de... Eu acho interessante eu recordo, no início de tudo isto, o transporte era gratuito. Recordo isso, não sei. Sim. Não era o TUT, tinha outro nome, já não me recordo qual era o nome, já foi há tanto tempo, e o autocarro andava, e o carro na altura andava para a cidade sempre vazio, sempre sem ninguém. Passava por todo lado e nunca havia ninguém. Porquê? Porque obviamente que as pessoas continuavam a deixar os carros no centro da cidade, não havia parquímetros, era tudo gratuito, e nunca funcionou. A partir do momento em que começa a haver os parquímetros, começa a haver fiscalização, aí sim é que as pessoas começaram a deixar o carro mais fora. As pessoas também têm que perceber que, ao haver parquímetros na cidade e parques de estacionamento, inclusive a primeira hora no mercado municipal é grátis, a segunda é 30 cêntimos, cá fora a primeira hora é 30 cêntimos, a segunda é 50, o preço é barato. Mas tem que haver tem que haver aqui uma contribuição das pessoas. É o princípio do utilizador-pagador. Porquê? Porque as pessoas têm que sentir que, se fosse um estacionamento gratuito, por exemplo, qualquer pessoa deixava o carro de longa duração, deixava o carro lá 24 horas, e Torres Vedras sempre teve problemas de estacionamento, não é de agora. Portanto, na altura era gratuito, se eu trabalho próximo do comércio, eu tenho que perceber que, se calhar, como vou estar a trabalhar durante todo o dia e não preciso do carro, posso perfeitamente deixar o carro na Expo Torres, e estou a 5 minutos do centro, tenho que deixar os lugares vazios para os clientes lá irem. E acho que é muito por aí. E uma das medidas que tenho previsto, nomeadamente relativamente a essa matéria, que adiante já uma pequena só para o seu centro histórico, porque penso que já vamos falar a seguir do centro histórico. Eventualmente lá iremos, mas uma das medidas que eu preconizo é uma coisa simples de fazer, é vender estacionamento gratuito aos comerciantes, 10 cêntimos de 2 horas, por exemplo, em que eu vou às compras ao mercado, ou vou às compras às lojas do comércio tradicional, e eu, que sou lojista, dou 2 horas de estacionamento, uma chapa para pôr no parquímetro, ou algo que se identifique junto dos estacionamentos subterrâneos, e que sei que tem 2 horas. Isto incentiva e ajuda. É uma pequena medida, mas é por aí. Mas defendo que deve ser pago. Mas quando falávamos dos estudos, eu também estava a falar do transporte da barraqueiro para outras localidades, porque não abrange nem perto nem de longe as necessidades do concelho. E isso tem que ser revisto. Isso é uma das reuniões que tem que haver urgentemente com a empresa de transportes. Todos nós sabemos que um dos problemas e uma das queixas de maior, daquelas que mais ouvimos no dia a dia, é o centro histórico da cidade. É um problema que se vem agravando há anos e anos e anos e anos. E parece que não há uma solução para aquilo. É difícil. O centro histórico não é caso único em Torres Vedras, não é? Portanto, há muitos centros históricos que de facto estão quase com o abandono. O nosso de facto tem-se agravado. Já foi pujante, já teve força, já lembro perfeitamente de uma série de iniciativas que nós tínhamos feito há uns bons anos atrás, que fizemos um roteiro e criámos um site de apoio para todos os registros do centro histórico, e na altura tínhamos, entre lojas e serviços, mais de 400 naquela brochura que fizemos. Mas de facto é preciso fazer alguma coisa, e a Câmara aqui pode intervir. Nós tínhamos a noção, e está no nosso programa, a criação de um gestor para o centro histórico. Nós temos que ver o centro histórico como um centro comercial a céu aberto. É o nosso único caminho. Nós temos que olhar. Lá está, fez-me bem também sair um pouco da Câmara e voltar, ou tentar voltar agora, neste caso. Porque há uma gestão mais comercial, como se faz nos centros comerciais, acho que temos todos a ganhar. Desde campanhas, desde eventos com mais intensidade, desde isenções para recuperações, desde ter assessor à procura de pessoas que queiram investir no centro histórico, ir à procura para fora do nosso concelho, como é óbvio, das grandes empresas, ir ter com todos os proprietários do centro histórico e perceber e negociar já, abrindo de janela para outros. E esse gestor faz muita falta. É um papel que eventualmente podia ser feito pela ACIR. Sei que a ACIR tem uma nova direção, ainda não tive a oportunidade de falar com eles, mas este gestor, esta equipa é muito importante neste momento para dar uma alavanca ao centro histórico, para dar um auxílio aos comerciantes, nomeadamente, inclusive, também a ajudá-los na decoração de montras, a ter iniciativas que possam ser diferentes. E depois,
porque nós não temos o dom da sabedoria. Estamos a pensar em criar um fundo, e está aí também no nosso programa, um fundo municipal para que possam concorrer jovens empreendedores, possam concorrer os lojistas, tudo com ideias que possam ser inovadoras para o centro histórico. Porque nós fazermos, geralmente, há um bom exemplo, penso que é uma ilha da Irlanda, que não tinha praticamente nada, e tinha lá uma iguaria que era excelente, e começou por fazer uma quinzena gastronómica. Teve muita gente lá e começou a ser um êxito. Depois surgiu um pequeno desalojamento dos locais, porque as pessoas iam lá e queriam lá ficar. E ela cresceu, e hoje em dia é uma referência, precisamente porque começou pela gastronomia, começou por estas necessidades todas, e houve aqui esta iniciativa. A gastronomia, de facto, é um bom mote para que se façam eventos gastronómicos quinzenais na nossa cidade, para que puxe gente. E vem gente de todo lado. Eu analisei isto e estava calmamente a comprar o jornal na União e estava a falar com duas pessoas que estavam à espera de um autocarro para irem comer lampreia, penso que ao norte, já não me recordo onde é que era. E isto fez-me pensar, quer dizer, se nós temos o Festival da Sapateira em Santa Cruz, por exemplo, que está decorrendo neste momento, penso eu, e que estão sempre cheios os restaurantes, vêm pessoas de fora, que depois eventualmente ficam cá. Se calhar temos que fazer quinzenas gastronómicas com muita intensidade em Torres Vedras e no nosso concelho, para que as pessoas possam criar aqui um ritmo de trazer pessoas de fora por aí. Esta é mais uma das iniciativas. A outra que falei tinha a ver com o estacionamento, a criação do gestor para o centro histórico, sim, e depois ouvir os comerciantes. Isso é a primeira coisa que temos que fazer. Já lá foi ouvi-los? Já vi, já falei com alguns. Quando era vereador, chegou a ir ouvi-los? Então não cheguei. Felizmente falei com muitos nesse sentido. Até foi por isso que, por exemplo, aquela polémica em que era-se para fechar o centro histórico, acabou por não se fechar aquela zona de entrada do Lar de São Pedro, e que eu acho que temos que fazer avaliações. E é preciso avaliar. E isto também vamos aprendendo, e quando estive no privado agora também aprendi. Nós, por vezes, tomamos medidas. Essas medidas têm que ser implementadas e têm que resultar num espaço reduzido de 3, 4 anos. Se essas medidas não resultam, está à vista de todos que não pode ser assim. E temos que as abandonar e temos que partir para outra. No mundo empresarial é assim que funciona. Nós temos uma linha que tem que funcionar. Essa linha dá prejuízo consequentemente. É natural, o primeiro ano, o segundo ano foi um investimento, mas a partir de determinada altura, se não funciona a linha, temos que acabar com essa linha e temos que criar outra, porque as empresas pertencem aos sócios e os sócios não podem dar prejuízo, não estão ali, não investiram para dar prejuízo. E é um bocadinho assim que temos que fazer também a gestão pública. Tomamos medidas, 3, 4 anos, é avaliado. Não funciona, não há problema nenhum em nós assumirmos a culpa, assumirmos o erro e voltarmos atrás e continuarmos o caminho e assumir que é por aí que devemos ir. Rapidamente, vai construir piscinas em Torres? Piscinas municipais? Não. Como viu e está aí, prefiro uma praia fluvial do que propriamente uma piscina. Vai construir uma praia fluvial, mas quer uma estrada para Santa Cruz? Evidente. Então o que é que uma coisa tem a ver com Mas para promover o turismo? A estrada para Santa Cruz... Mas para promover o turismo, não. Também. A via para o litoral, como gosto de chamar, não é a estrada para Santa Cruz, é uma via para o litoral, porque ao chegar, estamos a falar de 9 km de estrada, que estão ali em segundo o PDM, em Pai Correia, que irá alugar a Rotunda dos Anzóis, junto do Parque de Campismo de Santa Cruz. Essa via é uma via estruturante. E depois funciona um T de distribuição para norte e para sul, em termos do litoral. Mas é mais estruturante ainda para toda a parte empresarial que está neste caminho e está neste processo. São centenas de câmaras. Vamos dar uma qualidade de vida muito melhor a algumas aldeias que são sempre fustigadas com um trabalho que é muito bem feito, os nossos hortícolas, as nossas empresas ligadas à agricultura, mas que é uma via estruturante e que é um pesadelo não só para quem habita nessas aldeias, como é um pesadelo para quem tem que fazer negócio, não ter essa via construída. Mas essa via também vai servir para apoiar o turismo de Santa Cruz, certo? Evidente que sim. Então faz uma praia em Torres? Uma praia fluvial, não interessa? Qual é o problema? A praia fluvial, lá está, por isso é que nós temos que combater estas desigualdades. Diz sempre que estamos muito virados para o litoral e não para o interior. Então, os cupos mas nós queremos promover Santa Cruz, porque queremos dar mais ênfase a Santa Cruz. Então, e uma praia fluvial nos Cucos, que é que tem uma coisa a ver? Nós temos 20 km de costa. Estamos a falar de uma praia fluvial nos Cucos, tem um prazo de execução de 8 anos. E para que as pessoas percebam, eu, para além de ter falado com o dono dos Cucos, para além de ter falado com o dono da Pedreira, tive também com uma empresa certificada que faz recuperação de rios, que esse é um desenho para nós também urgente, de forma natural, a plantar vegetação que permite naturalmente oxigenar a água, que faz estudos de construção de pequenas represas para podermos consolidar e que
já me garantiu que, fazendo furos próximo do rio, naquela localização, que conseguimos a partir assim. Eu achei muito interessante e está a ser para mim uma delícia ter feito este projeto e ter as pessoas comigo que me acompanham. Estive na Foliteira ainda ontem, ou ontem, já não me recordo, e um senhor falava-me da praia fluvial que ali havia. 4 barcos que andavam ali. Estamos a falar em 1940, 1950. Isto é delicioso. Se nós formos ver a Torres Vedras antiga, que está também agora a transmitir, tem lá fotografias de pessoas a tomar banho no Rio Cisândro. Eu hoje apresentei o plano dentro do Rio Cisândro, porque os rios são um desígnio muito forte para nós. Nós queremos resgatar, isto agora é um pequeno precisismo, mas para mim é importante, aquela antiga profissão dos guarda-rios, que fiscalizavam os rios, porque nós temos N problemas de poluição e queremos ser exímios nessa matéria. Não basta ter prémios de que somos os melhores no ambiente, temos também que o ser. E nós queremos resgatar essa profissão, que vão preservar os rios, vão fiscalizar, queremos ser parceiros, por exemplo, da Associação de Regantes do Rio Cisândro, e que muita necessidade têm, mas nós queremos ser parceiros de todas essas pessoas, para que o rio seja um exemplo, que um rio e o outro são dois rios importantes que nós temos, e com os seus afluentes, obviamente, que têm que ser também acompanhados, para que tudo resulte. Mas achei muito interessante esta conversa, porque o homem falava comigo quase com lágrimas nos olhos, a dizer que um pai e eu ali também tomei banho e tinha uma pequena represa lá ao fundo que permitia que houvesse água no Rio Cisândro e permitia que houvesse essa praia. Portanto, não me parece que seja uma coisa assim tão transcendente de podermos avançar por aí. Agora, nada tem a ver ter uma praia fluvial nos Cucos e ter a praia de Santa Cruz, são coisas completamente diferentes. Eu escolhi este espaço porque adoro o mar e sinto-me protegido e estou aqui a um passo do mar e estou a ouvi-lo neste momento, ainda sinto de cheirinha a brisa. Obviamente que preferencialmente estarei sempre aqui em Santa Cruz, mas depois gostaria de daqui a uns anos dar um mergulho à Praia dos Cucos. O Sérgio é presidente da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, está também no setor privado e houve uma polémica recente relativamente a isso. Não sei, falou-se muito na polémica de favorecimentos com a sua atual entidade patronal. Falou-se nas redes sociais, vê-se muitas vezes isso. 3 ou 4 pessoas não identificadas e 2 pessoas identificadas. Mas isso foi um problema ou menos problema? Nunca foi problema nenhum para mim. Isso até foi explicado por outras pessoas que não por mim. A minha primeira intenção era logo de ir escrever e justificar. Mas depois aconselharam, não vale a pena, porque quem está a fazê-lo vai continuar a fazê-lo. E outras pessoas que felizmente foram lá escrever, e pessoas inclusive que estiveram no processo, mas mesmo assim isso continua. Ou seja, eu quando chego à física, e já que falas na física, a física tinha uma situação financeira debilitada, muito debilitada. Debilitada, acho que é um favor que se está a fazer. Uma situação muito preocupante. E então tivemos que atuar, ou seja, estamos a falar em agosto de 2014. Faço de imediato uma auditoria, já tinha falado com um banco para salvar a física, precisava de 1,5 milhão de euros, no imediato. Inclusive, esse banco era o Banco Espírito Santo, que nessa altura, precisamente, mas estamos em 2014, vai à falência. E eu, na altura, por conhecer, porque o gestor me conhecia e tinha um bom entendimento e tenho a impressão que eu tinha uma consideração por mim, disse-me que não se preocupe, que o financiamento está garantido, agora com o novo banco. Mas mesmo assim tive que escrever uma carta para o banco a dizer eu próprio que me iria manter nos órgãos sociais, neste caso na direção da física, até o empréstimo ser concluído, porque o empréstimo foi cerca de 8 anos. Agora, obviamente, resvalou um bocadinho por causa das moratórias. E nessa altura assumiu com toda a tranquilidade, porque tinha a perfeita consciência que iria salvar a física, porque é algo que está no meu coração e nunca, por mais que faça pela física, por mais que eu faça pela física, nunca irei retribuir a física aquilo que a física me deu, da minha vivência, da minha formação e felizmente, por isso é que isto é uma situação que não me preocupa, porque quem me conhece sabe perfeitamente que eu seria incapaz. Sim, mas sabe que é conversa recorrente nas redes sociais. Não é recorrente. Não é recorrente. Falam-se 3 ou 4 pessoas, infelizmente, e mesmo explicando a situação, mesmo assim não convém. Portanto, eu chego à física em 2014. O Sérgio nunca explicou a situação, foram sempre outros a explicá-la. Chego à física em 2014, tenho alguns processos em mão, um deles, um contrato já elaborado para passar a concessão da Praia da Física
para, neste caso, o Gonçalo, ou seja, 50% era da empresa Areias dos Seixos e os outros 50% do Bruno, penso que era mais ou menos isto, ou 51% do Bruno do Saborear na altura, que eram sócios na altura, e estou com isto em cima das mãos, em 2014, ok? Portanto, para temporizar, estamos em agosto. O que é que eu faço? Olho para aquilo e vejo que, de facto, era uma boa alternativa, porque a física podia perder de imediato a concessão do apoio de praia. Porque o que é da física, ou o que era da física é a colónia, que neste caso está alugada neste momento. Não é? O apoio de praia a física podia perder. E, de facto, achámos o nosso, nós, a direção, apenas ajustámos alguns valores, beneficiámos a física e levámos isso em novembro de 2014 à Assembleia de Sócios. E foi aprovado, por maioria. E o projeto foi aprovado e assinados os contratos nessa altura. Agora, estamos em 2014. Em 2016 está da Câmara? Então, eu nessa altura, o que se diz é que eu nessa altura já estava a imaginar que o Carlos Miguel se ia embora, que eu me ia chatear e que ia sair da Câmara e que em setembro de 2016 iria sair da Câmara e dia 1 de outubro que ia trabalhar, neste caso, para as Areias dos Seixos, não concretamente para onde trabalha atualmente. Portanto, é preciso ter uma cabeça, de facto, extraordinária. Portanto, só na mente dessas pessoas, que se calhar estão habituadas a fazer isso, é que podem equacionar isso. Agora, 2 anos depois, ou seja, eu tive uma... Então, quer dizer, eu estou no setor público e estamos completamente vedados a poder ir trabalhar para o privado, não é salutar que as pessoas saiam e trabalhem para o privado. Tive essa oferta em 2016, até por contactos pessoais, porque fui colega de escola do Gonçalo, e ele, percebendo que eu não estava satisfeito nem feliz na Câmara Municipal, veio-me fazer esta proposta. Precisava de ajuda porque ia crescer, e se eu estava interessado em trabalhar com eles. Foi aí que eu ponderei e decidi, obviamente, quando foi feito o convite para ficar na Câmara, decidi declinar esse convite para 2017 e avançar para um sítio onde iria sentir certamente mais feliz. Foi este o caminho. Agora, imaginei alguma coisa, beneficiei alguma coisa. Em pensar quem saiu beneficiado, sabe quem foi? Foi a física, porque o investimento que lá está é da física, a Nossa Arfaus é da física, valorizou o seu património em 4 milhões de euros, recebe uma renda neste momento. E, de facto, Santa Cruz também se beneficiada com todos os turistas que têm aqui chegado. Acho que foi uma relação win-win e foi uma decisão, repito, da anterior direção e não da minha como comissão administrativa. Agora, se continuam a repisar e a dizer isto, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada, eu não tenho essa capacidade, nem sou assim. Pérez, eu, na minha vida, roubei uma coisa. Foi uma bola de matraquilhos. Epá, isso é grave. E cheguei a casa, era muito pequeno, como é óbvio, eu estava a jogar matraquilhos com um primo meu na cabeça gorda, que é a terra da minha mãe, e que tinha 14 bolas. Recordo como se fosse hoje, porque o meu pai abriu meus olhos, nem me bateu, não foi preciso. E nós, que tinha tantas bolas, agarrámos e roubámos uma. E fugi para a casa da minha tia. Só que o senhor era muito mais perto que nós, já estava habituado a crianças a jogar matraquilhos, foi contar, faltava uma. Eu, quando cheguei a casa, o meu pai obrigou-me a devolver a bola. Tive que devolver a bola sozinho, porque eu era um bocadinho mais velho que o meu primo. E abriu-me dos olhos e não me bateu, não. Mas disse-me apenas que não é assim que eu quero que tu sejas e não me envergonhes. E eu fui lá pôr a bola e nunca mais fiz isso. Era muito pequeno nessa altura. 7 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. O Sérgio é um deles, pelos Unidos. Qual é o adversário, o seu principal adversário nesta altura? É o PS? É o Partido Socialista, de Álvaro Rodrigues. Neste momento é. Claramente? Com toda a confiança, claramente. É aquilo que quer derrotar mesmo. Não é daqueles de... Não é derrotar, eu estou a fazer... Neste momento... É o que está no poder, pronto. Não é o que está no poder, é o que está no poder, obviamente, mas é o que está mais próximo de nós, que tem mais votos que todos os outros e que nós estamos próximos de conseguir lá chegar. Os outros dizem que não têm adversários, que são tudo... Pronto. É isso que eu estou a dizer. O adversário, entenda-se, ou seja, na minha opinião, o principal... Não, mas isso... Pronto, é claro, eu gosto de dizer a verdade, obviamente, o PS começa com 18 mil votos, não é? Eu tenho 0, cheguei agora, sou muito pequenino. Agora, o que eu tenho sentido é um crescimento enorme deste movimento, de pessoas que se identificam connosco, e sei perfeitamente que o PS está a baixar, e obviamente que neste momento nós estamos muito próximo do Partido Socialista, e tenho dados que eu comprovo. Portanto, eu estou próximo de podermos fazer história. Agora, eu gostaria muito de vencer, não entendo o adversário que seja algo de mau. Agora, eu gostaria muito de vencer para poder implementar o meu programa.
e o nosso programa dos Unidos, porque de facto é algo que vai trazer uma mais-valia para o nosso Conselho. Acho que vai ser uma lufada de ar fresco. Nós podemos vencer a implementar o nosso programa. Vai ser diferenciador. Agora, está na mão dos torrenses, por isso é que eu digo sempre, se tiver o privilégio de poder implementar aquilo que estou a propor. Agora, se os torrenses não me derem mais votos que derem ao Partido Socialista, obviamente não vencerei, não é? Se ganhar, mas sem maioria, vai convidar quem? Se ganhar sem maioria, não convido ninguém. Eu vou governar naturalmente. Isto é a grande força do movimento cívico. Nem de uma forma nem de outra, se perder. Eu, se ganhar, não vou convidar ninguém. Não será... Estou perfeito disponível para negociar e para percebermos que pode haver um vereador de outra área política qualquer, mas sem negociar, sem acordos, sem coligações. Eu quero gerir Torres Vedras de uma forma natural. E esta é de tal forma, se calhar, um bocadinho difícil de poder explicar isto, porque as pessoas estão habituadas a fazer este jogo político. Mas não é a nossa intenção. Eu, se ganhar, tenho 4 vereadores, vou apresentar as minhas propostas e vamos discuti-las abertamente. Se não passarem, alguém chumbou, mas eu acho que é tão natural, podemos resolver. Não precisamos andar a fazer coligações ou a dar um pelour a este ou pelour a aquele para ele dizer sempre que sim ou para se abster. Não é necessário. Se o PS ganhar sem maioria, poderá ser uma solução para o PS? O quê? Uma coligação? Não faço coligações. Eu não faço coligações. É evidente que se me disserem assim, eu tenho 98 pessoas comigo, vários partidos, e umas que não são de nenhum partido. Se toda a gente disser, é por aí o caminho, tem que ser, e temos que fazer essa coligação, eu vou ponderar se for melhor para o Conselho. Agora, no meu íntimo, neste momento, eu ia defraudar uma série de pessoas que não se revêem com partidos se pudesse aceitar uma coligação dessas. Como lhe digo há bocadinho, facilmente geria e cedia pelouros à oposição, neste caso vencesse. Mas, em relação ao PS, eu não preciso fazer uma coligação. Eu vou gerir e espero ser parceiro nas boas decisões, nos bons projetos para o nosso Conselho. Mas que não for, eu estou cá para dizer que não concordo. E será assim que será gerido o município, neste caso, não é? Não preciso fazer uma coligação. No dia 26, se ganhar, vai festejar como? Pode saber? Vou festejar com a minha família, e a minha família é a minha família mais estes 98 pessoas que se juntaram agora à minha volta. Porque, de facto, tem sido muito gratificante estar junto destas pessoas, do trabalho que têm desenvolvido, desta naturalidade, e eu posso fazer estas comparações porque já pertencia a um partido político e agora não pertenço a um movimento cívico, e a naturalidade com que as pessoas estão connosco, sem interesse, sem vontade. Todas elas têm as suas profissões, todas elas seguem o seu caminho, todas elas saem e telefonam às 5 da tarde, onde é que vocês estão, porque nós queremos ir convosco para fazer campanha. E isso, de facto, é algo de novo, é algo tão natural que eu estou a sentir, que me orgulha muito, e tenho a certeza absoluta que, olhando para trás, era aqui que eu queria estar hoje, onde estou. Muito bem. Sérgio Galvão, muito mais haveria para falar. Já cá estamos há 1h22 minutos. Passou depressa. Nós temos dado sensivelmente 1h20, 1h25 a todos os candidatos. Estamos no final da nossa conversa. Mais temas haveria para discutir, mas pronto. Eu convido todos a verem o nosso programa. Fica o vosso programa para vocês depois distribuírem pelo Conselho e para que toda a gente possa ler. E tão importante como o verem é também compararem, que é para poderem decidir como é. Exatamente. Temos 1 minuto para deixar uma mensagem a quem nos ouve e quem nos está a ver, olhando ali para aquela câmara, olhando para ali, deixar ali uma mensagem para finalizarmos esta nossa conversa. Então, dirijo-me a todos os torrenses, obviamente, dizendo que o movimento cívico, Unidos por Torres Vedras, surgiu para fazer mais e melhor para o nosso Conselho. Independentemente da cor política, o que queremos é promover e elevar Torres Vedras. Tenho gente comigo de grande valor, de grande mérito, e é por aí que nós temos que ir. Temos que elevar o nosso Conselho com pessoas que sabem qual é o caminho que devemos seguir. Se me derem o privilégio de votar nos Unidos por Torres Vedras no movimento cívico, tenho a certeza absoluta que todos nós iremos ser frontais, honestos, sérios, e que iremos implementar tudo aquilo que nós nos estamos a propor. E, eventualmente, dar a cara por aquilo que não fizermos, mas sempre dar a cara por Torres Vedras, sempre sermos sérios, e queremos estar muito próximo de todos vocês. Como já perceberam, na forma de governação, eu não quero que exista um torriense, não tenha a oportunidade de debater cara a cara com o Executivo, propostas, ideias, problemas que o apoquentem, e nós estamos cá para os poder ajudar. É por aí o caminho. Votem no dia 26 de setembro, Unidos por Torres Vedras, Movimento Cívico. Estamos cá para os ajudar e estamos cá para elevar Torres Vedras. Muito obrigado, Sérgio, por esta hora e sensivelmente meia que estivemos aqui à conversa. Uma conversa que termina com a 7ª entrevista feita pela Rádio Oeste,
pela RTV ON e também pela Torres Vedras Antiga. Ao longo de 2 semanas percorremos vários espaços do concelho de Torres Vedras, levando até todos vós as imagens dos 7 candidatos à Câmara Municipal, onde na primeira pessoa falaram, explicaram e apresentaram os seus projetos. Muito mais haveria para eles dizerem. Vai ficar guardado também para a próxima segunda-feira, onde, como todos sabem, vai haver um debate entre os 7 no pavilhão principal da Expo Torres. A partir das 9 da noite, o debate de ideias aqui mesmo na Rádio Oeste, na RTV ON e na Torres Vedras Antiga. Foi com enorme prazer que fiz as entrevistas a estes 7 candidatos, procurando sempre levar e fazer o melhor que sabemos dentro daquilo que é um órgão de comunicação social regional. Acho que fizemos muito. Obrigado.